Tudo bem, irmãos. Então, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos para o 16º, que fala da única esperança da salvação, né? Jesus é a única esperança de salvação e o Salvador nesse tempo presente. Se vocês observarem os artigos 15, 16, né? Vocês vão perceber que eles estão interligados. A única coisa que vai acontecer é que eles trazem abordagens diferentes, mas ambos falam de um acontecimento escatológico, né? O que vai acontecer ao homem após a sua morte. No 15º, a abordagem ela está focada na atitude do homem, né, do pecador, como o impenitente, aquele homem que não se volta para Deus. Então, qual vai ser o seu fim após a morte? Já no 16º, ela está focada mais na esperança, se há uma esperança após a morte, né? Então é um destaque mais, enquanto que ele se volta um pouco para a questão da martiologia, né, a doutrina do pecado e da atitude do ser humano diante do seu pecado para com Deus. O 16º ele vai falar sobre a questão soteriológica, né? Só que trazendo do ponto de vista da seguinte indagação: existe uma esperança para a salvação após a morte? Então vocês se lembram que nós, no artigo passado, nós exploramos bastante o texto de Lucas, né? Capítulo de número 16, e hoje a gente vai para ele de novo. Por quê? Porque, como eu falei, é o mesmo assunto, só que com abordagens diferentes. Ali em Lucas, capítulo 16, nós falamos sobre a história do rico e Lázaro, né? E nós vimos que aquele homem, ele foi um homem impenitente. Ele não se lembrou de Deus, né? A partir do versículo 19, Lucas 16, 19 a 31. Ele não quis saber do Evangelho, ele não se preocupou com a vida espiritual durante os seus dias de vida aqui na terra. A Bíblia diz que todos os dias ele se levantava e se apresentava ali, regalava-se esplendidamente, né? Então isso dá a ideia de quê? Do homem que apresentava a sua riqueza, que confiava nos seus bens e que estava ali muito confortável com a grandeza das suas posses, e para ele a vida era aquilo, né? Se resumia aquilo ali. Ele não se preocupava com a realidade da vida espiritual. E infelizmente tem muitas pessoas assim, que elas vivem a vida aqui e elas não estão preocupadas com a vida espiritual. Elas não querem saber, elas acham que não tem uma vida espiritual, ou se tiver vai aparecer um jeitinho, né, para tudo dar certo no final e ser como as coisas são muitas vezes aqui. O rico, ele quebrou a cara, como a gente diz. Ele se decepcionou e viu que não era como as coisas aconteciam na terra, ou seja, ele perdeu a sua oportunidade, né, por não ter pensado nessa responsabilidade espiritual. Já o outro vai tratar dessa questão. E agora? Agora que ele está lá, há uma esperança, né? Nós também tratamos isso no estudo passado. Então, o 16º diz assim, o anunciado do artigo: para os que morreram sem aproveitar-se desta salvação, não existe por vir além da morte, um raio de esperança. Deus não deparou remédio para os que até ao fim da vida neste mundo perseveraram nos seus pecados, perdem-se, jamais terão alívio. Pronto, então, o que acontece? A primeira parte, ele vai dizer que aqueles que morreram sem aproveitar essa chance de salvação, né, sem dar ouvidos a essa oportunidade que Deus lhes concede em Cristo Jesus,
eles jamais vão ter um raio de esperança depois da morte. Isso a gente viu claramente no texto de Lucas, né, que a gente vai ler de novo. Quando vocês lembram toda aquela argumentação que o rico, estando no inferno, estando em tormento, ele desenvolve, né, no texto ali, o autor, o texto Lucas, ele vai descrever todo um processo de conversa, de tentativas, de negociadas que ele tenta fazer, de argumentação, buscando encontrar uma chance para que a sua situação fosse mudada. Por fim, ele se convence que realmente não tinha como, né? Então diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro do seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, você percebe que o texto que nós lemos e a ideia, dos textos que a gente vai ler também aqui, é a mesma, tanto do 15º quanto do 16º, que o 15º se refere a essa atitude. O homem que não se preocupou com Deus, ele vai para o inferno, o que se preocupa com Deus, com o evangelho, que se converte, e ele é salvo. E esse outro é que realmente passou essa vida aqui, o homem foi dessa para a outra, A gente vê muito aquele ditado assim: partiu dessa para a melhor. E aí, será que é sempre dessa para a melhor? É dessa para a outra, isso é uma realidade. Mas muitas vezes não é dessa para a melhor. Se o caso de Lázaro, o cristão, aquele que serve a Deus, é dessa para a melhor. Mas aquele que não serve a Deus é dessa para a pior. Então, se a vida é ruim aqui, ou se ela foi boa, mas que não vai compensar o que se vai ter lá, sem Deus, a coisa é complicada, E aí, o primeiro ponto diz assim: para os que morrem sem aproveitar-se desta salvação, não existe por vir além da morte um raio de esperança. Então, você vê que o rico aqui, ele tenta argumentar, com Abraão. Primeiro, ele pede uma oportunidade de sentir algum conforto. Quando ele diz assim: mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, era uma esperança de ter algum conforto, de se livrar por alguns milésimos de segundos do tormento que ele estava sentindo ali, um tormento consciente, que ele descreve, um texto
extremamente descritivo, onde ele mostra os detalhes do aspecto físico do inferno, né? O lugar de fogo, para baixo, ele olhava à distância, havia uma separação, e junto a isso ele vai mostrar o sentimento, né? Uma descrição das características psicológicas e emocionais daquela alma, o que ele estava sentindo, como é que ele estava se vendo ali, né? Vem também a questão de reflexão, porque ele vai lembrar do tempo dele na terra, e ele se lembra da sua família, dos seus 5 irmãos. Então é um momento de horror, né? Um momento de decepção, é um momento de tristeza profunda para ele ali, e que infelizmente Jesus vai mostrar com essa parábola aqui que não havia mais nada o que se fazer. Deus deu tempo suficiente, isso é uma regra para todos os pecadores, para todos nós. A gente tem que nessa vida preparar a vida lá, e se a gente deixar passar esse tempo aqui, a gente realmente vai ter uma decepção eterna, certo? Tem muitas pessoas que, quando nós perguntamos hoje, né, e o que você acha que vai acontecer quando você morrer? Diz, não, Deus é quem sabe. Ou então a pessoa diz assim, olha, eu sou bom, uma pessoa boa, não faço isso, não faço aquilo, começa a apresentar obras, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca prejudiquei a vida de ninguém, eu acho que Deus vai ter misericórdia de mim lá. Mas quando o João escreve lá na sua carta, ele diz assim, filhinhos, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então serve para a mesma coisa, a palavra de Deus ela é como um espelho, a gente olha para ela e se avalia. Então, pela palavra que está escrita, nós podemos saber se temos a vida eterna, como também podemos saber se não temos a vida eterna. Se a nossa vida ela está ajustada àquilo que a palavra de Deus requer de nós, né? A começar pelo arrependimento, pela conversão e uma vida de obediência à palavra de Deus, então nós sabemos que temos a vida eterna. E o João mesmo vai dizer, o próprio Espírito testifica conosco que somos de Cristo, né? Que pertencemos a Ele. Mas se o homem também, ele não está de acordo com a palavra, ele vai perceber que não tem a vida eterna. Quando Jesus diz assim, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e julgais ter nelas a vida eterna. Então o homem faz um julgamento se ele tem ou não tem. Mas aqui, nós vamos para essa primeira parte, onde ele diz que não há, depois da morte, não há nenhum raio de esperança. A gente poderia levantar a segunda pergunta, por que não há esse raio de esperança? João, capítulo 8, versículo 24, vai dar essa resposta, né? João 8, 24. Olha o que ele diz aí. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, o que muda a condição do pecador, do seu estado espiritual diante de Deus, essa atitude dele crer ou não crer. Quer dizer, o homem não será condenado, ele já está condenado, ele será salvo. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você só salva alguém que precisa de salvação. Então, o homem não está salvo para ele ser condenado, Deus não vai condená-lo, ele já está condenado. O que Deus na verdade quer fazer é que Deus quer salvá-lo. Vocês estão entendendo o que é que eu estou